Fala galera, beleza? Saiu o edital do TRT Minas Gerais. Eu montei essa aula aqui com foco na discursiva. Por que com foco na discursiva? Porque a discursiva é disparada a matéria do concurso que mais vale pontos. Ela sozinha vale 50 pontos da nota final. Ela vale mais do que as matérias de conhecimento específico somadas e mais do que as matérias de conhecimento básico somadas. Então, não tem como deixar de se preparar para essa discursiva. E o objetivo dessa aula é fazer com que você consiga um excelente resultado nessa prova, assim como um de nossos alunos, né, que fez um concurso para a Polícia Civil da Paraíba com a gente, no Você Concursado, tirou 14,6 em um total de 15 pontos e ficou super satisfeita em fazer parte da equipe de alunos do Você Concursado. Então, o meu objetivo com essa aula é trazer algumas estratégias direcionadas para a prova discursiva do TRT Minas Gerais, que tem como banca a FUMARC, a fim de que você, com essas estratégias, consiga estruturar o seu texto de modo a atender os critérios da banca FUMARC e, assim, conseguir uma boa pontuação, assim como aconteceu com essa nossa aluna. Se ao longo dessa aula você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma mensagem, tá aqui o nosso Instagram, que é @vocêconcursado, e também o Telegram, que é a Academia de Discursiva. Nesses dois contatos você consegue entrar em contato diretamente com a gente. Se você estiver procurando também um treinamento direcionado para esse concurso, o link do curso está aqui embaixo, né? Então, se você já quiser ir direto para lá, se você ainda não é aluno, logicamente, dá uma olhada em como é que está estruturado esse curso, esse treinamento. Você já pode ir para lá, porque aí você não perde tempo e já começa a se preparar de forma direcionada, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o nosso concurso, né? Aqui a gente tem que a data da prova vai ser o dia 23/10/2022. Na parte da manhã vai ser aplicado o concurso de analista e na parte da tarde vai ser aplicado o concurso para nível médio para técnico. Há alguns cargos em que você consegue aproveitar muito a matéria, né? Que a matéria é bem parecida para o cargo de analista e para o cargo de técnico. Então, é possível você fazer os dois cargos, né? Então você pode se matricular para o cargo de analista e também para o cargo de técnico e ir lá e fazer as duas provas. Para ambos os casos, tá, vão ser 4 horas e meia de prova. Nessas 4 horas e meia de prova, o candidato vai ter que preencher a prova objetiva, fazer a prova objetiva, né? Preencher o gabarito da prova objetiva, fazer a prova discursiva e preencher o gabarito, que seria a folha de resposta, né, da prova discursiva. Então, assim, é um período curto, tá? E vai ser necessário que você monte uma estratégia de tempo para conseguir fazer tudo, tá? Para não acontecer assim como acontece em alguns concursos, do aluno chegar no final ali da prova e não conseguir terminar a discursiva ou não conseguir terminar de preencher um gabarito por falta de tempo, tá? Então, qual é a minha sugestão? Antes da prova, faça alguns simulados. Nesse simulado, você vai responder questões da prova objetiva e uma questão de redação da discursiva. Isso, ao mesmo tempo, cronometrando o tempo. Aí você vai saber se você consegue fazer tudo, né? Ou se você vai precisar montar alguma outra estratégia. Talvez reduzir o tempo de resolução das questões da objetiva ou utilizar um rascunho mais eficiente na prova discursiva. Beleza? E quanto às provas, vamos lá. A sua nota final vai ser o somatório disso aqui, ó, da prova objetiva e da prova de redação. A prova objetiva vai ser composta por questões de múltipla escolha, sendo 30 pontos para as questões de conhecimento básico e 30 pontos para a questão de conhecimento específico. Então, ao todo, a prova vale 60 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar no mínimo 30 pontos no total e não pode zerar nenhuma matéria. Beleza? Então, são esses dois critérios utilizados pela banca para eliminar o candidato. Tirou menos que 30, está eliminado. Zerou alguma das matérias, está eliminado. Já a prova de redação vai ser composta por um texto dissertativo que cobrará um tema contemporâneo. A redação deve ter de 20 a 30 linhas. Vai valer 50 pontos e, para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 30 pontos. Veja que na prova objetiva, o mínimo é de 50%, né? 30 de 60. Agora, na prova discursiva, o mínimo é de 60%. Isso quer dizer que a banca, ela realmente quer candidatos que saibam fazer uma boa redação. Beleza? Aí já vem algumas dúvidas sobre a discursiva, tá?
A primeira dúvida é quanto ao tipo textual, né? A banca ela fala que é um texto dissertativo, mas o texto dissertativo, ele pode ser expositivo, né? Ou argumentativo. Para fim de concurso, tá? Isso aqui é importante que você saiba. Para fim de concurso, essa diferença ela nem é tão relevante, tá? Um texto expositivo ou um texto argumentativo, se tiver bem escrito, vai conseguir uma boa nota, independentemente do formato que a banca solicite. Porém, é de praxe da banca FUMARC cobrar texto argumentativo. Isso quer dizer o seguinte, que ela exige que o candidato deixe claro no seu texto a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o tema. Então, ela vai trazer um tema e vai exigir que você apresente um ponto de vista. É basicamente isso que você precisa saber sobre o texto dissertativo argumentativo. Lá na frente, a gente vai falar um pouco mais sobre essa estrutura. Quanto ao tema, a banca fala que vai ser um tema contemporâneo. Isso quer dizer o seguinte, que não vai ser um tema relacionado às matérias de conhecimento específico. Então, a banca não vai cobrar um tema relacionado a direito constitucional, administrativo, nem nada do tipo. Vai ser um tema contemporâneo. O que é um tema contemporâneo? É um tema relacionado ao meio ambiente, à sociedade, à tecnologia, à sustentabilidade, à justiça. São temas sempre muito mais abertos, relacionados a atualidades, né? Então, são temas de atualidade. Só que com uma pegada mais contemporânea. Então, ele não vai pedir para você falar sobre um aspecto que aconteceu ontem, né? Comente sobre o acidente que aconteceu ontem. Não, ele vai trazer um aspecto mais geral, que permeia a sociedade há mais tempo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando sobre um tema da contemporaneidade, beleza? Então, quanto a tema, é isso que deve vir na prova. Quantidade de linhas é de 20 a 30 linhas. Então, o candidato tem que escrever pelo menos 20 linhas. Porém, o ideal é que o candidato busque ali as 30 linhas, porque ao utilizar as 30 linhas, ele consegue trazer mais argumentos. E quanto mais argumentos, maior a nota que o candidato deve receber. Outros aspectos importantes quanto à discursiva. Vai anotando isso aí. Primeiro, a banca ela permite que o candidato utilize caneta azul ou preta. Porém, para fins de concurso, eu sugiro que você utilize caneta preta. Por quê? Porque quando a banca digitalizar a sua prova, por estar escrito com caneta preta, a digitalização fica melhor. Então, fica mais fácil do examinador ler sua prova. Se você facilita a vida do examinador, provavelmente ele vai facilitar a sua também. Outro aspecto importante. O edital permite, ele diz, é facultativo ao candidato levar lápis e borracha, tá? Por que eu trouxe essa informação? Porque, normalmente, em concursos públicos, a banca não permite que o candidato utilize lápis e borracha. Ele só permite que o candidato entre com caneta, beleza? Nesse concurso, então, ela permite. Isso quer dizer que você pode fazer sua redação a lápis e depois passar a caneta por cima, utilizando a borracha para apagar. Isso vai fazer com que você reduza a quantidade de rasuras e talvez permita que você conserte algum erro gramatical ali antes da prova, antes de entregar a prova. Porém, muito cuidado com lápis e caneta, porque se você entregar a redação a lápis, você vai ser eliminado. A redação tem que ser entregue à caneta, tá? E pode ser que você acabe demorando mais tempo fazendo toda a lápis e depois passando caneta em cima. Então, realmente precisa ver o seu tempo de prova, precisa fazer alguns simulados antes para que você não corra o risco de não conseguir entregar as provas a tempo, beleza? Show de bola. E por fim, uma característica das redações da banca FUMAR, que é a exigência de título, tá? Não tem essa exigência expressa no edital, mas a banca normalmente coloca no enunciado da questão que o candidato apresente um título. Então, se a banca colocar lá que precisa apresentar um título, a gente vai colocar um título. Eu vou falar um pouquinho mais sobre como colocar um título e quais são as regras que precisam ser observadas para isso. Beleza? Massa. Vamos nessa. Eu quero que com a redação você consiga isso aqui. Olha o que a redação pode fazer, tá? Olha o que a redação pode fazer. Esse Pedro aqui era um aluno do Você Concursado, né? E ele veio agradecer porque ele foi aprovado no concurso da CGU, tá? Ele tirou uma nota excelente na redação, uma nota super alta, bem maior do que a média dos demais candidatos, e ele saltou da posição 141 para a posição 39, indo para dentro das vagas, ou seja, ele ganhou 102 posições depois da nota da discursiva. Então ele estava lá embaixo na classificação da objetiva,
Quando vê a nota discursiva, a nota foi muito boa, jogou ele lá para cima. E por que que eu quero que isso aconteça com você? Porque no seu concurso, a banca traz, não traz um quantitativo de vagas, né? Ela traz lá que vai ser um cadastro de reserva, tá? E para a gente ter uma ideia do tamanho desse cadastro de reserva, a gente tem que ver a quantidade de redações corrigidas. Então, o edital traz uma tabela em que ele diz exatamente o máximo de redações corrigidas que ele vai fazer por cargos. Tá? Então, você vai olhar lá e vai ver que são várias redações corrigidas. Então, é nesse momento que é importante a redação. Como ela tem um impacto muito significativo, ela vale mais de 45% da nota final. Se você tem um bom desempenho na discursiva, você pode estar lá embaixo na objetiva, pode ter ficado lá o último candidato selecionado para ter redação corrigida. Mas se sua nota for muito boa, você tem essa possibilidade de subir muitas classificações. E por que que isso acontece? Porque a maioria das pessoas não se prepara para a discursiva. E quando se prepara, ela acha que a discursiva é igual aquela prova do Enem. Então ela faz uma prova igual a do Enem. Poxa, eu tirei 900 no Enem aqui na discursiva, vou fazer uma prova igual e vou me dar bem. E não é bem assim que funciona em prova de concurso, porque são outros critérios avaliativos, beleza? Então, foca nessa preparação para a discursiva, fique atento a essas dicas que eu estou te passando, para justamente você conseguir uma nota mais alta. Quanto maior a sua nota, maiores serão as chances de classificação no concurso. E para você ter uma ideia de como que é o enunciado da Banca FUMARC, eu já vou te passar aqui um exemplo, tá? Junto com uma super dica, beleza? Anota aí, ó, biblioteca de discursivas, tá? Biblioteca de discursivas. Biblioteca de discursivas é uma ferramenta do Você Concursado em que você consegue pesquisar provas anteriores discursivas. É um sistema só com questões discursivas. Lá tem mais de 17 mil questões discursivas cadastradas. E você consegue filtrar só as discursivas de atualidade da Banca FUMARC. Então você joga lá o filtro e aí vai aparecer para você várias provas anteriores dessa banca. Aí você vai ter como ver, você vai conseguir ver como que é a estrutura dos enunciados e talvez imprimir algumas ali para você poder praticar. Toda essa pesquisa ela é gratuita, tá? A ferramenta lá de pesquisa é gratuita. O que o site cobra é só se você quiser ter acesso a um padrão ou a uma proposta de resolução para o tema. Mas se você quiser ver o tema, ele é disponível. Então anota aí, porque é uma excelente ferramenta para você poder praticar. Então o que que eu fiz? Eu fui lá nessa ferramenta, pesquisei lá FUMARC, atualidades, né? E aí apareceu essa prova aqui de 2018, aplicada na Prefeitura de Matosinhos. A prova, ela traz a estrutura padrão de um enunciado da Banca FUMARC, que é qual? Textos motivadores, beleza? Então aqui ela traz texto 1, texto 2, e esses textos aqui servem para poder contextualizar o candidato acerca do assunto, né, que está sendo cobrado, para depois ela apresentar o tema. Aí vem o comando da questão, e o que a gente chama aqui de tópicos, beleza? Essa é a estrutura do enunciado. Então vamos lá, tem aqui o texto motivador, você vai ler esses textos, depois tem o comando da questão e por fim os tópicos, beleza? No comando da questão, a banca determina qual é o tipo de texto que ela quer. Então ela fala assim, a partir da leitura dos textos, escreva um texto dissertativo argumentativo. Veja que isso aqui é o padrão da banca, tá? Então um texto dissertativo argumentativo sobre a importância de se evitar o uso excessivo dos smartphones, tá? Esse aqui é o tema, beleza? Então aqui, no texto motivador, a gente tem o assunto, beleza? Aqui no comando da questão, a banca diz o tipo de texto que ela quer e apresenta aqui o tema. E depois ela vem e pede para que, ó, para isso, né, para falar sobre a importância, apresente as causas possíveis para o uso excessivo dos smartphones e apresente ideias para que as relações interpessoais se estabeleçam, tá? Então ela traz aqui o que a gente chama de tópico 1, né? Então você vai ter que apresentar as causas possíveis para o uso excessivo e o tópico 2, que é as ideias para que as relações interpessoais se estabeleçam, tá? Então a gente tem aqui dois tópicos, beleza? Guarda isso aí, ó, 2 tópicos, tá? E por fim ela diz assim, ó, não copie fragmentos do texto, né? Então você não vai copiar nada que está no texto motivador. Se você copiar, vai ser anulada a sua redação, então não pode copiar mesmo. E aqui o que eu te falei, ó, dê um título ao seu texto. Ela traz de forma expressa que o candidato apresente um título, tá? Então, ó, do enunciado,
tá? A gente consegue extrair aqui o assunto, a gente consegue extrair aqui o tema e a gente consegue extrair aqui os tópicos, beleza? Como a banca pede um texto dissertativo argumentativo, a gente tem que o texto dissertativo argumentativo exige uma estrutura formal e exige uma estrutura argumentativa. Essa estrutura formal provavelmente você já ouviu na escola, que é justamente introdução, desenvolvimento, né, e conclusão. Com certeza essa estrutura você já ouviu falar. Agora, essa estrutura argumentativa que normalmente é uma novidade, que é assunto, tá? Tema, tese e tópicos. Beleza? Essa é a estrutura argumentativa. E veja, o assunto a gente já tem, tá aqui. O tema a gente já tem, tá aqui. E os tópicos a gente já tem, tá aqui. Então, o que que falta para complementar a estrutura argumentativa? A tese. E o que que é a tese? É justamente a exigência do texto dissertativo argumentativo, que é o ponto de vista do candidato acerca do tema. A importância de se evitar o uso excessivo dos smartphones. Aí o candidato vai falar, ó, é importante, né, que o uso excessivo seja evitado, ou ele vai falar, ó, não é importante que o uso excessivo seja evitado, né? Então, assim, são pontos de vista. Agora ele vai ter que defender esses pontos de vista. Como o ponto de vista já está meio que enviesado, a gente vai dizer que é importante, sim, evitar o uso excessivo dos smartphones. Mas veja que a maioria das informações aqui já está presente, a gente só precisa saber como usá-las, beleza? Então vamos entender primeiro, né, antes de eu trazer aqui só uma estrutura que você pode utilizar, entender primeiro quais são os critérios utilizados pela banca FUMARC para corrigir sua redação. Aqui está a regra do jogo, né? Como que vai funcionar o jogo da discursiva. Vamos lá. A banca ela traz aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. São os 4 aspectos que serão avaliados na sua prova, tá? O primeiro aspecto chama argumentação e informatividade dentro do tema proposto. Na verdade, isso aqui, ó, para facilitar, é o conteúdo, tá? Que nada mais é do que a resposta ao tópico 1 e a resposta ao tópico 2. Então, são os argumentos que você vai trazer para poder responder esses dois tópicos. Aqui vale 15 pontos, tá bom? Logicamente, dentro dessa resposta, a banca vai avaliar, por exemplo, originalidade, que é, poxa, ele está trazendo argumentos novos, além daqueles que ele extraiu ali do texto motivador como ideia, né? Tem argumentos novos, tem conteúdo novo, é isso que normalmente ela avalia aqui. Então, nesse aspecto, apresentação do conteúdo, dos argumentos que você selecionou para poder defender os tópicos, beleza? Depois, coerência e coesão, que é justamente a organização dos parágrafos e a progressão das ideias, com o uso apropriado de articuladores. Então, ele vai ver se os parágrafos atendem àquela estrutura do texto dissertativo argumentativo, então tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Se os parágrafos cumprem com um dever, né, a introdução tem uma função, o desenvolvimento tem outra função, a conclusão tem outra função, tá? Se as ideias elas estão selecionadas de forma articulada, né? Então, se você responde ao tópico 1, depois ao tópico 2, nessa ordem, e utiliza toda essa ordem ao longo do texto, que é a progressão textual, e se você utiliza elementos coesivos, né? Então, se você está, antes de começar um parágrafo ou um período, você coloca ali um articulador, um conector do texto para poder linkar os parágrafos, para não ficarem parágrafos soltos na sua redação, tá? E quanto à coerência, é basicamente se o seu texto é coerente. Ora, se sua tese, aquela que você definiu lá na introdução, né, se o seu ponto de vista, ele é igual ao que você apresenta na conclusão, né? Então, você é coerente às ideias. Você não pode defender um ponto de vista e concluir em outro ponto de vista, né? Tem que ser igual e existe técnica para isso. Mas é isso que vai ser avaliado nesse segundo aspecto. Então, são aspectos voltados mais para a parte de quê? De texto, né? De estrutura textual em si, beleza? E por fim, a gente tem aqui morfossintaxe, pontuação, acentuação e ortografia. São 10 pontos em cada um deles. Então, ao todo aqui, a gente tem, ó, 20 pontos, tá? E esses 20 pontos são relacionados a qual aspecto? Vou colocar bem aqui, ó, gramática, tá? E esse aqui é um aspecto importantíssimo, porque a banca vai descontar 1 ponto por cada erro de gramática que o candidato cometer.
Então, ela vai. Você veja que o candidato pode perder até 20 pontos aqui, tá? E cometer 20 erros em uma redação de 30 linhas não é incomum. Principalmente se você não faz um treinamento adequado, né? Que é um treinamento em que o professor vai mostrando onde você está cometendo os erros, e aí você vai evitando de cometê-los para diminuir esse impacto de erros gramaticais na sua nota final, beleza? Então, esses são os critérios. Então, a banca vai avaliar o conteúdo, a estrutura textual e a parte gramatical, sendo que essa parte gramatical ela tem um peso significativo, que vale 20 pontos dos 50 possíveis, beleza? Massa. Agora vamos ver então, atendendo a isso aqui, como que a gente poderia estruturar aquele outro texto. Para poder fazer isso, vamos lá na biblioteca discursiva, na parte de baixo, depois que você abre lá uma questão, tem lá folha de resposta. Aí você tem como baixar a folha de resposta de 30 linhas. Essa folha de resposta é legal porque você consegue escrever nela. É um arquivo em PDF, mas que você consegue escrever. Então, às vezes, você nem precisa imprimir a redação ali para treinar. Você pode treinar fazendo ali no próprio computador, né? Às vezes você não tem impressora ali fácil, enfim, isso não é desculpa para não praticar a discursiva mais. Aí, então, eu peguei lá a folha de resposta e a gente tem isso aqui, 30 linhas. Qual é a minha sugestão para você, tá? A gente viu que são 2 tópicos, certo? Então, você vai fazer aqui, ó, das linhas 1 a 6, você vai fazer um parágrafo de introdução. Nesse parágrafo de introdução, você tem que necessariamente apresentar a sua tese, tá? Seu ponto de vista sobre o assunto. Essa tese, lógico, ela tem que estar relacionada diretamente com o tema, para não caracterizar a fuga do tema. Depois, você tem aqui os parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, você vai fazer aqui, ó, tá? Você vai fazer aqui, pode ser até aqui é 24, mais ou menos, tá? Então, aqui você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento, beleza? Nesse parágrafo de desenvolvimento, o primeiro, você vai trazer as respostas para o tópico 1, e aqui você vai fazer as respostas para o tópico 2. Lembrando que o parágrafo de desenvolvimento ele tem uma estrutura própria, que é o tópico frasal, o argumento principal, né, um argumento principal, secundário ou um fechamento, beleza? Então, essa aqui é uma estrutura padrão do parágrafo de desenvolvimento. E aí, por fim, aqui nessas últimas linhas, até a 30, você vai trazer o seu parágrafo de conclusão. No parágrafo de conclusão, você vai ter que retomar a tese, tá? Que você citou aqui, ó. Isso aqui é uma estratégia para quê? Para que você tenha coerência no seu texto. Você traz uma tese, retoma ela depois, beleza? Então você vai retomar a sua tese e apresentar aqui propostas de intervenção ou proposta de solução ou resumo dos tópicos. A proposta de intervenção ela é interessante porque ela traz algumas soluções para a problemática que foi levantada no texto. Normalmente, um tema de atualidade, ele traz uma problemática. Porém, se não trouxer uma problemática, aí você pode utilizar o parágrafo de conclusão para meio que reforçar o que você trouxe nos parágrafos de desenvolvimento. Trazer meio que um resumo ali do que foi tratado para poder reforçar essa tese. Há vários modelos de parágrafo de introdução, de desenvolvimento, de conclusão. Eu falo isso ao longo do curso, né? Não dá para eu me aprofundar aqui, porque senão a aula fica muito extensa, mas, em regra, essas são as informações essenciais para você estruturar esse texto. Aí, o pulo do gato, para ganhar ponto ali em coesão, é o quê? Sempre que você for iniciar um novo parágrafo aqui, ó, então aqui você está saindo de introdução para conclusão, aí você vai colocar um elemento coesivo. Mudou de parágrafo aqui, você vai colocar um elemento coesivo, tá? Mudou de parágrafo aqui, você vai botar um elemento coesivo. Então, esses são os elementos coesivos entre os parágrafos. E a segunda dica é, você está escrevendo seu texto aqui, aí você colocou um ponto final. Então, você finalizou o período. Quando você vai iniciar um período novo, você faz o quê? Um elemento coesivo. Então, você vai colocar um elemento coesivo sempre que você iniciar um período novo. Quando você começa um período novo? Aqui, ó. Terminou o tópico frasal, bota um ponto coesivo, elemento coesivo. Dentro do argumento principal pode ter vários períodos, né? Então você vai colocar ali vários elementos coesivos entre os períodos. Então, para ganhar ponto em coesão é elemento coesivo entre os parágrafos e entre os períodos, beleza? Gente, então
qual seria a estratégia ideal para que você se preparasse para esse concurso do TRT Minas, tá? A primeira seria aprender a técnica discursiva. Então, você vai ter que aprender a, as técnicas de elaboração do texto, tá? Elaboração do texto, as técnicas de estrutura textual, vai aprender a fazer o parágrafo de introdução, os parágrafos de desenvolvimento, os parágrafos de conclusão, né? E também ver ali os principais erros de gramática que acontecem num texto, para você já começar a evitar de cometê-los, tá? Então, essas aqui são as primeiras regras. Nessa parte de teoria, você também vai aprender a fazer título, tá? Como que faz um título? De forma bem sucinta. Se a banca não trouxer um título, tá? Um espaço para título aqui na folha de resposta, você vai colocar o título na linha 1, tá? Então, você vai colocar aqui o título. O título ele deve vir centralizado. A primeira letra do título vai vir com letra maiúscula, título. As demais, normal, tá? Títulos da redação. Título da redação. Então, você vai vir com a primeira maiúscula, as outras vão vir com letras normais, só vai usar maiúscula se for um substantivo próprio, tá? E não tem ponto, tá? Esse ponto aqui, ó, tá errado no título. Não pode de jeito nenhum colocar esse ponto, tá? Então, não tem esse ponto aqui. Então, você só finaliza aqui o título, beleza? Aí, você vai começar a escrever sua redação aqui, ó. Início da redação, tá? Na linha de baixo, na linha 2, tá? Você não vai pular uma linha, não faça isso, porque se você pula a linha, você está desperdiçando espaço para apresentar argumentos, beleza? Então, o título vem na primeira linha, inicia com letra maiúscula, você só coloca a letra maiúscula nas demais palavras se forem substantivos próprios, não tem ponto final e não pula linha, beleza? Massa. Então, assim, são muitos aspectos que a gente tem que levar em consideração, por isso que é importante que você aprenda essa técnica de discursivo. Depois que você vê essa técnica de discursiva, depois que você vira essa técnica discursiva, né? Aí você vai praticar no mínimo 3 redações, 3 questões até o dia da prova. Como é que é essa prática? Você vai fazer uma redação, encaminhar para correção, os professores vão te dar um feedback sobre essa redação, esse feedback vai mostrar ali a questão do conteúdo, o que você poderia abordar mais, a questão da estrutura, o que está de errado na estrutura, na questão dos elementos coesivos, e principalmente os erros gramaticais. Ó, você cometeu esse erro, faltou vírgula, faltou acento, etc. Concordância está errada, para você ficar mais atento para não cometer tantos erros no dia da sua prova. Então, você recebeu esse feedback, aí você vai fazer uma outra redação tentando melhorar de acordo com o feedback recebido. Aí você vai receber um outro feedback. Você vai fazer uma nova redação, tentando melhorar os feedbacks recebidos, e por fim vai fazer uma última redação para receber um outro feedback. Então, você vai receber 3 feedbacks, no mínimo, até o dia da prova, porque assim você vai evitar de cometer alguns deslizes ali que vai impactar na sua nota, né? Então, a tendência é que sua redação vá ficando cada vez melhor, certo? Então, essa seria a estratégia ideal para você chegar bem preparado no concurso. Logicamente, quanto mais redações você fizer, melhor, né? Então, se eu fizer mais redações com correção, eu vou receber mais feedbacks, eu vou agilizar meu tempo de prova, eu vou conseguir fazer a prova mais rápido, né? Eu vou ficar mais tranquilo, porque eu vou treinar vários temas, né? Eu vou ficar mais tranquilo também, porque eu já vou ter visto vários enunciados no estilo da banca FUMARC, e assim, né, você vai ganhando bagagem para quando você chegar no dia da prova, você realmente fazer a melhor discursiva e conseguir a melhor nota, subir várias classificações, ficar ali na lista dos candidatos que vão ser convocados no concurso. Se você quiser toda essa estratégia já pronta, já mastigada, para você não perder tempo tendo que montar isso tudo, a gente tem aqui um curso de discursivas voltado para esse concurso. Esse curso de discursiva é voltado para todos os cargos, porque a redação para todos os cargos deve ser a mesma, né? Então é voltado para todos os cargos e ela é dividida da seguinte forma. O curso ele tem lá a técnica discursiva sucinta, né? Só com o que você precisa para poder responder fazer uma boa prova, tem que ter em Minas Gerais. Você tem temas para praticar, né? No modelo da banca FUMARC. Você vai ter as correções individualizadas utilizando o espelho da banca FUMARC também. Então, você vai ter o mesmo espelho com a mesma pontuação. E tem as propostas de resolução dos temas. Então, eu coloco o tema aqui para você poder praticar e faço esse tema utilizando a técnica que eu ensino. Tá? Então, você tem como ver a forma como eu responderia aquela questão, e aí você pode adaptar, pegar uma dica que o professor usou essas palavras aqui, gostei e tal, vou utilizar isso nas minhas próximas redações, enfim, pode fazer isso.
Um ponto interessante desse curso é que dentro da técnica discursiva sucinta, ao final, né, eu passo ali toda a parte textual que você precisa, de forma bem sucinta mesmo, bem rápida. No final tem um modelo Coringa, que você que já é um modelo já que utiliza toda a técnica do curso, né, e que facilita ali na hora de você montar os seus primeiros textos, né? Porque aí você, pô, vou montar, encaixar dentro do modelo Coringa, um quebra-cabeça mesmo. Aqui eu boto o assunto, aqui eu boto a tese, aqui eu boto o tópico frasal, né? E você vai seguindo ali aquela estrutura. Eu acho que facilita muito, dá muita agilidade na hora de você montar um texto. E todo esse curso está disponível a um preço acessível, né? Se você ainda não é aluno, o link está aqui embaixo. Eu sugiro que você dê uma olhada lá, porque isso pode ser a diferença realmente de você ser aprovado ou ser convocado no concurso ou não. E vale a pena? Dá uma olhada aqui, ó. Esse aluno aqui, o João Lara, inclusive ele é de Minas Gerais. Ele, antes de fazer o Você Concursado, antes de entrar para o nosso treinamento, ele tirou 69 no TCE Minas. Por conta disso, ele perdeu várias posições e ficou fora da lista dos candidatos convocados. Depois ele entrou, né, viu que tinha um problema na discursiva, ele entrou, e aí olha o desempenho seguinte, 91 no concurso do TCE Rio que ele fez, depois ele fez concurso do Ministério Público de Contas do Pará, para 2 cargos, tirou a nota praticamente máxima, né, 99 nos 2 cargos, tá? E ainda passou em primeiro lugar na Codevasf, com uma nota excelente, acima de 90% na prova discursiva. Recentemente, inclusive, ele passou no TCU, tá? E ele ganhou mais de 200 posições com a nota da discursiva. Então, ele estava lá no final da lista. Quando veio o resultado da discursiva, a nota discursiva dele foi excelente também, tirou uma nota super alta, subiu várias classificações e ficou na lista dos candidatos que têm grandes possibilidades de serem convocados no concurso do TCU. E a gente está falando aqui de concurso de alto nível. Então, se preparar de forma adequada para um concurso, para discursiva, vale muito a pena e pode ser justamente aquele diferencial entre você quase passar e ter que ficar mais um ano estudando, ou você, poxa, nem estava tão preparado, mas conseguiu uma boa nota, fui convocado e estou tranquilo agora como servidor público. Então, vale muito a pena. E se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, está aqui o meu Instagram, @prof.brunomarques, tem o Instagram do Você Concursado também, e o nosso canal na Academia de Discursivas, beleza? Então é isso, um forte abraço, te desejo bons estudos e força para conseguir chegar competitivo nesse concurso do TRT Minas Gerais. Até mais.